Nosso Jesus, irmãos. Amém? Que a graça do nosso Deus seja com todos. Em nome de Jesus, fortalecendo, animando, derramando graça sobre graça. E graças a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos. Eu agradeço a Deus pelo amor dos irmãos, pela graça, pela voluntariedade que os irmãos sempre têm tido com a obra, né, irmãos? Então eu agradeço em nome de Jesus pela vida de cada um dos irmãos, pela dedicação. Amém? E que o coração dos irmãos continue sempre dispostos, a poder amar, poder ajudar, fortalecer uns aos outros. E Deus só tem de acrescentar a cada um de nós, né, irmãos? Porque a igreja, ela não é um membro, a igreja é um corpo, né? E como corpo, né, todos precisam da ajuda uns dos outros, né, para fazermos crescer cada vez mais o reino de Deus em nossas vidas e na vida de todos aqueles que ainda hão de chegar, né, irmãos? Então depende de cada um, né, irmão, que cada um de nós possamos cada vez mais progredir, crescer, para que possamos ajudar uns aos outros. Amém? Bem, irmão, vamos orar um instante, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida eterna, nos colocamos diante da sua presença, para contemplar, Senhor Jesus, a sua face, através das obras do seu Filho amado. Obrigado por teu infinito amor e misericórdia sobre nossas vidas. Quando nós estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, o Senhor veio até nós, sem nos julgar, sem nos condenar, mas o Senhor veio e abriu a porta da tua salvação. E pela sua palavra, Senhor Jesus, quando cremos na palavra da verdade, o evangelho da salvação, o Senhor nos permitiu ter o selo do Espírito Santo, o qual é a garantia de que um dia haverá uma redenção em nossas vidas. Toma posse do nosso ser, Espírito Santo. Governa os nossos pensamentos. Abre o entendimento de cada um e derrama o teu Espírito Santo sobre todos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Eu pedi para vocês abrir algum lugar? Então, era o que eu suspeitei desde o princípio. Eu costumo fazer isso, né? E hoje eu não fiz. Mas enfim, irmãos, nós falamos bastante. Abre em 1 Timóteo, capítulo 2. Primeiro Timóteo, capítulo 2, irmãos. Vocês têm esperança, irmão? A sua esperança é no quê? A sua esperança está onde? Nós depositamos nossa esperança no quê? Porque a palavra diz que a esperança que se vê não é esperança. Então nós estamos falando de uma esperança que provém de Jesus. Não a esperança desse mundo. E nem a esperança nas coisas deste mundo. Como nosso irmão, o cooperador Tom, pregou ontem, né? Que nós devemos buscar as coisas que são de cima. Nos dedicar cada vez mais em que o nosso coração esteja no bom tesouro de Cristo. Né, irmãos? Aqui em 1 Timóteo, irmãos, capítulo 2, versículo 3, diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, isso é bom diante de Deus, que os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso, Jesus já proporcionou, abriu a porta, deu a chance e está dando a chance para todos os homens, tanto eles se salvarem, quanto conhecerem a verdade. São duas coisas, irmãos, que Deus deu aos homens. E assim como Deus dá aos homens, o diabo, ele se opõe a essas coisas, para que o homem não seja salvo e também não venha conhecer a verdade.
Então o diabo ele trabalha de muitas formas, de muitas maneiras, para que o homem não consiga alcançar o conhecimento, o entendimento e a sabedoria que a palavra nos traz. Porque quando uma pessoa ela não busca ter entendimento e a compreensão da palavra, ela consegue ser enganada com facilidade. Por quê? Porque ela não tem discernimento. Só se tem discernimento quando se tem entendimento das coisas. Quando você não tem entendimento, você não tem discernimento. Quando você vai comprar alguma coisa, negociar alguma coisa, você não entende daquilo, as pessoas elas querem passar a perna em você. Querem passar a perna em você. Fala que o produto é bom, que aquilo vai dar certo, que aquilo ali é 100% garantido. E se você não tiver entendimento, você não vai ter discernimento. Aí você cai aonde? Cai na lábia, né? Então o diabo, ele luta para que eu e você não tenhamos entendimento, para que não tenhamos discernimento, para que nós não venhamos compreender, entender, estar atentos, para que nós venhamos cair. Mas a vontade de Deus não é que nós venhamos cair. A vontade de Deus, Ele quer que todos nós venhamos se salvar. E venhamos conhecer a verdade. Que verdade? A verdade dele. No mundo tem muitas verdades. Os homens têm muitas verdades. Mas a verdade de Deus só é uma, singular. Não existe outra. Jesus foi quem disse, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade, não há outra. Só uma verdade. E essa verdade é revelada no Novo Testamento. Porque Jesus diz em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 16,13 diz que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. Então a verdade está em quem? Em Jesus Cristo. Então o homem ele precisa aprender de Jesus, conhecer Jesus, aprender da sua palavra, para aprender a ter entendimento, para ter discernimento, para não ser enganado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então, o diabo, ele luta não necessariamente para que as pessoas saiam das igrejas. Na verdade, ele luta para que os homens não ouçam o evangelho, não compreendam a obra do evangelho, mas que passem a sua vida, ou o resto da sua vida, empurrando com a barriga, não se importando em ter um entendimento que o evangelho nos traz. Não é o que diz em 1 João 5,20? E Jesus veio nos dar entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro. Então Jesus, ele veio a esse mundo ensinar. Mas nós somos alunos aplicados, somos alunos que prestamos atenção, somos alunos que, quando nós recebemos a lição de Jesus, iremos e estudamos novamente ela, ou esquecemos no resto da semana, não nos importamos. A palavra diz em João 8, 31 e 32, que Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então, irmãos, Deus está fazendo a parte dele, também devemos fazer a nossa. Isso, irmãos, é que vai nos ajudar a chegar até o fim. É isso que vai nos ajudar a chegar até o fim. Quando Jesus ele revela as suas coisas, devemos nos aplicar mais a elas, para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus e não sejamos mais enganados em momento algum. Eu percebo, irmãos, e entendo que as pessoas, elas não se aprofundam na palavra de Deus. Então chega qualquer um e fala qualquer coisa e as pessoas acatam e recebem. Sabe por quê? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A pessoa, quando ela não sabe para onde vai, não se importa para onde vai, qualquer caminho serve. Para onde você vai? Não sei, estou na doida aí. Sabe, alguém já fez isso? Estava tão doido, tão aloprado, né? Como dizia. Entrou no ônibus aí, para onde vai esse ônibus? Não sei, só sei que eu quero ir para longe.
e nem sabe para onde vai. Por quê? Porque não sabe para onde vai. Então a gente não podemos ser pessoas que não sabem para onde vai. Nós temos que saber para onde vamos. E assim, irmãos, nós vamos seguir ouvindo a mensagem do Evangelho, obedecendo a mensagem do Evangelho, crendo na mensagem do Evangelho, obedecendo a mensagem do Evangelho, para que no final possamos ser salvos. Então veja só, irmãos, Jesus, por que está escrito assim? Versículo 4, né? 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento. A salvação, irmãos, a salvação, existe, não sei se vocês já perceberam, mas existe passagens que diz que você está salvo. Tem outras passagens que diz que Deus está te salvando. Tem passagem que diz que você ainda vai ser salvo. Alguém já percebeu, lendo a palavra de Deus? Lá em Romanos 5, por exemplo, fala que ele nos salvará da ira futura, por exemplo. É como se a gente não tivesse sido salvo ainda. É porque a palavra, irmãos, ela vai nos revelar que Jesus Cristo, ele opera em nós, tanto querer como efetuar, mas a palavra diz que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então ele vai agir na nossa vida, do começo ao fim. Então nós temos que entender, irmãos, que existe uma obra, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 6, irmãos, todos juntos, 1, 2, 3. O qual se deu a si mesmo. Jesus, ele se deu. Ele se deu a si mesmo em preço de redenção. Então Jesus, quando ele se dá, ele se doa, ele vai para aquela cruz. Ele não foi para aquela cruz obrigado. Ninguém obrigou Jesus a ir para aquela cruz, mas ele foi porque ele quis. Não foi que pegaram Jesus e ele falou, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Não, não. Ele foi porque ele quis. Ele veio fazer esta obra. Ele se deu a si mesmo em preço de redenção. O que significa redenção? Resgate. Redenção é remir, é resgatar. Então Jesus, ele se doa, ele se dá, porque só assim um homem poderia ser resgatado. Só assim um homem poderia ser redimido. Só assim poderia haver o quê? Redenção. Redenção. Então, entenda uma coisa, irmãos, o que Jesus fez é tão sério no mundo espiritual. As pessoas pensam assim, Jesus morreu, tá, mas as pessoas não têm dimensão disso daí. Você chega a uma pessoa e diz assim, ó, você precisa ser salvo. Mas salvo do quê? Eu não me sinto em perigo. Eu estou andando, tenho saúde, tenho trabalho, vou para um lado, vou para o outro. Você é salvo do quê? Eu vou ligar para o bombeiro para quê, irmão? Está acontecendo alguma coisa aqui nesse salão? Hã? Não, não está acontecendo nada. Então, quando você fala que uma pessoa está em perigo, que uma pessoa precisa de salvação, ela pensa, mas perigo do quê? Eu estou me sentindo tão bem? Porque ela não tem dimensão dos seus pecados. Ela não tem dimensão do que está acontecendo no mundo espiritual e o que está aguardando ela depois da morte dela. Ela não sabe. Ela não tem noção. Por quê? Voltando ao texto lá de 2 Coríntios 4, 3. Se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está? Por quê? Porque só o evangelho, irmão, consegue nos dar um entendimento e o discernimento correto de como nós estamos. É o evangelho que vai dizer se estamos certos ou estamos errados. E aí o versículo 4 diz, nos quais o Deus deste século cegou. Cegou o quê? O entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a função, irmão, maligna de Satanás é cegar, para que a pessoa não enxergue o evangelho. E não enxergando o evangelho, ele se perde. Então precisa o quê, irmão? Enxergar.
Quanta coisa vai tampando nossa visão. Então, a obra da redenção de Jesus, que não está escrita aqui, irmãos, a gente precisa entender ela. Então, nós falamos, há uns 2 domingos atrás, sobre que Deus nos justificou. Estávamos mortos em ofensas e pecados, e Ele nos declarou justos. Eu entendi a palavra, e agora eu vou encaminhar minha vida para me batizar, entregar minha vida a Jesus, e vai entrar uma obra chamada a obra da santificação. A obra da santificação, irmãos, é a obra que mais atua na vida de um cristão. E precisamos entender isso. Muitas e muitas vezes. Precisa ser falado, irmãos, não uma, nem duas, nem três, mas muitas vezes sobre a obra da santificação. Porque quando chega na obra da santificação, o cristão ele fica com um problema sério na cabeça dele. Quantos aqui já se batizaram, por exemplo, e depois de uma semana parece que você não se batizou, que você encontra ainda desejos, vontades, maus pensamentos, maus hábitos? Quem já pensou nisso daí? Quando você se batizou, falou, meu Deus do céu, eu me batizei mesmo, faltou alguma parte do meu corpo que não batizou? Será que eu tinha que batizar de boca aberta para a água entrar na minha língua? Porque a bichinha não está me colaborando comigo. Não é? Você batizou com a boca aberta? Foi? Mano. Os montes segurar debaixo d'água, né? Veja só, irmãos. A obra da santificação, ela é importante e poderosa na vida do cristão. Porque se eu e você, irmãos, não entendemos a obra da santificação, quando vier as lutas, as tribulações, você desiste. Você desiste. Então Jesus é aquele que veio o quê? Nos resgatar, irmão, nos resgatar. Entenda, irmão, que nós estávamos presos e ele veio nos resgatar. Existe uma figura bem importante, interessante, eu não sei quantos irmãos que já leram aquele livro do Antigo Testamento, o livro de Ruth, né? A história de Ruth. E lá conta uma história bem interessante, irmão. Ali mostra uma figura de que Cristo veio resgatar a igreja. Aquilo que aconteceu no livro de Ruth. Lá mostra que um homem chamado, acho que Elimeleque, acho que esse é o nome dele, ele e a esposa dele, chamada Noemi, saíram de Belém de Judá e foram para uma terra chamada Moabe. Ele e os 2 filhos. Quando chegou lá, a Noemi perdeu o marido morreu. Elimeleque logo morreu quando chegou naquela cidade. Saíram de Jerusalém, saíram de Belém e foram para aquele lugar e morreu. Os seus 2 filhos se casaram com 2 mulheres daquele país, as moabitas, que não se davam bem com o povo de Israel. Passou um tempo, Noemi também perdeu seus 2 filhos e só ficou as suas 2 noras com ela. E isso aí passou 10 anos. Aí essa Noemi falou assim, olha, fiquei sabendo que lá em Belém de Judá está tendo pão de novo, está tendo comida, vamos voltar para lá? E ela voltou. E ela aconselhou as suas 2 noras a o quê? A ficarem na terra de Moab. Olha, fica por aí mesmo. Não precisa vocês virem comigo. Sirvam os seus deuses. Uma das suas noras ficaram lá. E a outra, chamada Ruth, falou, não, Noemi, eu vou junto com você. Eu quero ir junto com você. O seu Deus será o meu Deus. E ela seguiu junto. Chegando lá, em Belém de Judá, essa mulher, Noemi e Ruth, elas não tinham nada. Absolutamente nada. Então Ruth foi lá para um campo, lá no campo, pegar espiga de milho, pegar alguma coisa que caia no chão. O pessoal ia colhendo, o que caísse no chão, ela ia pegando. Aí um homem chamado Boaz, que morava na terra de Belém, olhou para Ruth e falou, quem é essa daí, hein? Não, essa daqui é Ruth. A sogra dela é Noemi. Aí ela começou a explicar. Aí Boaz ficou mais ainda maravilhado. Poxa, que atitude bonita. Deixa ela pegar o que ela quiser. E ela voltou lá com um saco cheio de comida e levou para Noemi. De onde você pegou esse saco aí, menina? Eu peguei com Boaz. Boaz é meu parente. Boaz, seu parente? É.
Ele será o nosso resgatador. Foi o que ela falou, Noemi. Boaz é parente do meu marido que faleceu. E aí o que aconteceu, irmãos? O que significa resgatador? Aquilo que ela havia perdido, aquilo que ela havia abandonado, deixado para trás e não tinha mais nada, alguém teria que assumir aquela pessoa. Ele é chamado de resgatador. Então Boaz, ele assumiu isso. Ele foi o resgatador de Noemi. Foi resgatador de Ruth. Ou seja, ele tinha que pagar, assumir, para ajudar aquelas mulheres a não se perderem, a não caírem, digamos assim, no mundão. E esse homem, ele pegou essa mulher, Ruth, e falou, olha, mas tem um outro parente mais próximo ainda de você do que eu. Ele tem que te assumir. Se ele não te assumir, eu vou assumir você. E levou Ruth até a porta da cidade e os juízes julgaram. Aquele outro parente mais próximo não quis ficar com ela. Então Boaz assumiu aquela mulher e não só assumiu, como casou com ela. Pagou e redimiu e pagou o preço da redenção por ela. Quanto que custa para mim poder assumir essa mulher, assumir essa família? É tanto, então eu pago. E não fez isso à toa. Isso aconteceu lá atrás. Era um mandamento lá da lei, em Levítico 25. Então, a história de Boaz, quando casa com Ruth, Boaz se tornou avô de Davi. Boaz se tornou avô de Davi. Gerou um filho, acho que Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Lá em Belém. Então, o que Boaz fez é figura de Cristo. Cristo foi e pagou um preço de redenção por nós que estávamos presos, amarrados. Ele teve essa ação, essa atitude, porque o homem estava preso. Você quer ver? Abre aí rapidamente aí, que eu creio que dá tempo. Abre Levítico 25. Lá no Antigo Testamento, né, irmãos? Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro. 25. Levítico 25. Versículo 25, irmãos. Levítico 25, versículo 25. Depois daqui nós vamos lá para Salmos. Mas primeiro vamos ler aqui alguns versículos. Uns 3 versículos apenas. Terceiro livro, irmãos. Gênesis, Êxodo, Levítico. Eu acho, né? É isso mesmo? É, né? Aí no versículo... Bem, vamos direto para o versículo, né? Versículo 25. Aqui está falando de uma lei. Irmão, ó, eu vou falar por parábola, tá? Tá certo? Então presta atenção aqui, irmão. A lei que foi dada, vocês já sabem. Quando ela foi dada, a lei, na verdade, era umas exigências daquele que deu a lei, exigências para que o homem pudesse ser salvo. Quer salvar o homem? Então eu tenho umas exigências para você. Então quem deu a lei estava dando um recado para quem? Para o Pai. Para resgatar a raça humana. Tudo bem até aqui? Levítico 25, 25 diz assim, ó. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu, e resgatará o que vendeu o seu. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então cortará os anos desde a sua venda e ficará e restituirá o homem que vendeu e tornará a sua possessão. Está dizendo o quê? Que a pessoa, aquilo que ela perdeu, alguém poderia chegar lá e bancar, pagar, resgatar. Então, fulano de tal não tem nada. Como é que faz? Olha, eu posso ser o resgatador dela, eu pago isso por ela. Então, havia um resgatador, assim como Boaz foi resgatador de Ruth e de Noemi. Olha o versículo, um pouquinho mais para frente, né, irmão? 47.
47, isso. Diz assim: e quando a mão do estrangeiro, presta atenção aqui, ó. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do... Então ele está dizendo que haverá pessoas que elas vão se vender. Vão se tornar o quê? Escravas. Vendidos sob pecado. Aqui está falando do quê, irmão? Está falando de uma coisa, mas espiritualmente está falando de outra. Está falando que as pessoas seriam vendidas como escravas. E escravos, no Novo Testamento, nós sabemos quem são. Estão na mão de quem? Presta atenção. Versículo 48. Depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos. Quem poderia resgatar a pessoa vendida como escrava? Lê o texto. 1, 2, 3. Peraí, todos juntos. 1, 2, 3. Quem vai resgatar o escravo? Um dos seus? Um dos seus? Vai resgatar o? Versículo 49, todos juntos. Ou seu tio, ou o filho do seu tio, o resgatará. Ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou, se a sua mão alcançar riqueza, Então ele está falando o seguinte: foi vendido como escravo? Fui. Eu sou escravo. Como é que você é livre? Algum dos seus irmãos ou algum familiar seu, só irmãos e familiares, pode te resgatar. Só irmãos e familiares pode te resgatar. Ou se você mesmo pode se resgatar, se você tiver bala na agulha, como diz o ditado. Tá fácil para entender até aqui? Mas veja como tudo isso aqui é espiritual. Salmo 49. Presta bem atenção que eu vou ler, tá, irmão? Porque eu não posso falar muito claro esse negócio aqui hoje. Né? Mas veja, irmão, como aquela lei, a lei do resgatador. Irmão, se você quiser entender o que eu falei, o livro de Ruth, não tem problema você ler o livro de Ruth. É uma história. É a história do avô de Davi. E lá fala, Salmo 49. E lá fala, irmão, e explica como é que funciona isso. Tem até uma parte lá que não dá para editar em detalhe, mas aquela pessoa que não quis assumir Ruth, quem não assumiu Ruth, existia uma lei no Antigo Testamento, Deuteronômio 25, que ele tinha que entregar o sapato. Você sabia disso? Eu não quero assumir essa mulher, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar meu sapato, então. Que também é uma figura. Toma aqui, ó, eu não tenho autoridade mais sobre essa pessoa, essa autoridade é sua. Entregava o sapato. Mas vamos aqui, ó. Salmos 49. Agora eu entendi tudo. Vamos lá. Salmo 49, versículo 5. Diz assim, irmãos, presta atenção. Por que temerei eu nos dias maus? Quando me cercar a iniquidade dos que armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriaram na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, poderá remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate. Vamos ler de novo, irmão, bem devagarzinho, nesse versículo. 7. Nenhum deles. Deles quem? Do versículo 6. Os que estavam confiando nas suas fazendas. Aqueles que tinham dinheiro, que tinham posse. Qual era? O que nós lemos agora, lá atrás, Levítico? Que para resgatar, tinha que ter o quê? Posse. Tinha que ter o quê? Dinheiro.
Só que aqui está falando que não tem nada a ver com dinheiro o resgate. O resgate não tem nada a ver com dinheiro. Ó, Tom, abre aí 1 Pedro 1,18 aí, para você ler depois aí. Ó, vamos ler de novo, ó. Versículo 6. Aqueles que confiam nas suas fazendas e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir, pode resgatar, pode retirar o seu irmão ou dar a Deus o resgate. O resgate tinha que dar para quem? Resgate tinha que dar para quem, moço? É isso aí mesmo? Tinha que dar o resgate para Deus. Para resgatar o irmão que estava preso, tinha que pagar o resgate para esse Deus. Porque os homens estavam aonde? Na mão desse Deus. Jesus veio ao mundo para resgatar da mão do pai dele? Entendeu? Se não entendeu, depois me pergunta. Olha lá, de novo. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Quer dizer que Deus aqui estava pedindo um resgate. Olha o próximo. Pois a redenção da sua... Está falando do que, irmãos? Alma. Jesus veio buscar o que, irmãos? As almas perdidas, as almas presas, as almas que precisavam ser resgatadas. Jesus veio resgatar, pagar um preço, porque essas almas precisavam se pagar um resgate que estava na mão de Deus. Entendeu? Pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Ou seja, não se pode pagar a alma do homem com ouro e nem com prata. Já está aí, Tom? Leia aí para nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Olha só, irmão. Não fomos resgatados com ouro nem com fazenda, como foi dito lá em Levítico. Porque o preço de uma alma é caríssima, porque não é preço de fazenda, não é preço de ouro, é preço de sangue. Para resgatar, para remir, alguém teve que dar prata e ouro? Não. Teve que dar o quê? Sangue. Sua própria vida. E foi o que Jesus fez para resgatar. Versículo 8. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Olha o 9. Por isso, tão pouco viverá. Ou seja, não haverá resgate, ninguém vai resgatar, você nunca vai viver. Ou seja, você não vai ter vida eterna, porque ninguém vai conseguir pagar, porque é caríssimo. É tão caro que você não vai viver para sempre. Você não vai viver para sempre, você vai ficar então aonde? Morto para sempre. Então Jesus teve que vir no Novo Testamento, não com prata nem com ouro, porque ele não tinha nada disso, mas ele veio com o seu próprio sangue para resgatar, porque aqui está dizendo que o resgate da alma é tão cara, que a pessoa não conseguiria ter vida eterna. Versículo 9. Por isso, ou seja, vocês vai se esgotar. Versículo 8. Então, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Por isso, ou seja, porque acabou, se esgotou, por isso tão pouco viverá para sempre, não tem vida eterna. Ou deixará de ver a corrupção. Então, veja, irmãos, no Antigo Testamento está muito claro, dizendo que o homem estava preso na mão, precisava resgatar eles, que estava na mão de quem? Vocês já leram aí. E as fazendas, ouro e prata, não podia resgatar. Então, Jesus, ele precisou vir derramar o seu sangue, irmão. Porque isso já estava dito lá no Antigo Testamento. Para querer, para pegar, para tomar da mão dele, tinha que dar o sangue. E lá em Levítico fala o quê? Só se fosse um parente.
um irmão, não foi? Por isso que o verbo se fez carne e habitou, para que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Veio para o que era? Seus irmãos. Ele se tornou judeu, para que, como judeu, parente dos judeus, pudesse resgatar os judeus. Ele se fez irmão. Ele se tornou o mais baixo possível. Porque isso que foi dito lá, quer resgatar? Quer tirar eles debaixo da maldição da lei? Tem que se fazer irmão, ser puro, limpo, sem cometer pecado. Porque lá, ainda que falasse de posse de riqueza, mas na verdade estava falando do quê? De sangue. Então isso que significa redenção. Ele remiu, tirou, porque lá no Antigo Testamento foi dito, quer resgatar? É caríssimo. É caríssimo. Pode juntar todo o ouro do mundo, que não paga uma alma. Uma alma não vale toda a riqueza desse mundo. Por isso que ele teve que vir derramar o seu sangue. Vocês entendem isso, não? Se você tiver toda a riqueza do mundo, não é suficiente para resgatar sua alma. Foi necessário ele ter vindo a esse mundo. Abre lá em Romanos, agora 8. Romanos capítulo 8, irmãos. Vai falar de uma outra redenção. Porque a obra da redenção, ou seja, a obra do resgate, ela não apenas, irmãos, acontece quando o nosso espírito é resgatado. Porque estávamos mortos em ofensas e pecados. E Jesus nos deu vida, ou seja, a primeira redenção é a vida eterna em nossa vida. Nós lemos, irmãos, que a alma do homem é caríssima. E como as pessoas não teriam como pagar, então elas nunca teriam o quê? Vida eterna. E elas seriam o quê? Para sempre corrompidas. A corrupção ia comer o corpo delas. Então a primeira redenção, irmãos, o primeiro resgate vem no seu espírito. Como nós vimos semana passada. A palavra diz que quando você crê em Jesus e toma posse da sua palavra, é o que diz Efésios 1, 12, e com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes com o Espírito Santo da promessa, o qual é o quê? É o penhor. Então o Espírito Santo, ele vem quando você crê na palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? O Novo Testamento, o Evangelho. Você ouve o Evangelho, você recebe o Espírito Santo dentro da sua vida. Esse Espírito é o que vai fazer a obra da santificação. Então o Espírito Santo não é melindroso. Você erra e ele sai da sua vida. Ele não é melindroso, o Espírito Santo. Ele veio e entrou na sua vida para trabalhar dentro de você. Aquele que começou a boa obra é o Espírito Santo. Ele é Deus. Ele sabe o que vai enfrentar dentro do ser humano. Ele sabe cada pecado, cada iniquidade, cada força maligna que foi gerada dentro de nós. Ele sabe de tudo. O seu jeito de ser, o seu gênio de ser. Cada um tem um temperamento. Um é mais murcho, o outro fala demais, o outro é mais bravo, o outro é mais cri-cri. Todo mundo aqui tem um negócio dentro dele. Todo mundo tem. Então o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós, santificando, lavando, está errado, não faz assim. Para de pensar assim, para de agir assim. Se você agir assim, você vai machucar, você vai magoar. Se você falar assim, você vai magoar. Não, mas eu sou sincero. Não, você não é sincero, você na verdade é ignorante. Ninguém pediu sua opinião, está falando por quê? Então muda o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar. Não é assim? A pessoa fala, eu sou sincero. Não é sincero. Na verdade, a gente se intromete em coisas alheias. Ninguém pediu nossa opinião. Ou a gente é chato, né, irmão? A gente às vezes vê um negócio tudo em paz, a gente vai lá e implica, né? Vai lá e implica, o negócio está lá uma benção, está uma tranquilidade, aí chega você lá e quer causar. Por quê? Porque você tem um negócio de você que... Então você precisa ser o quê? Lavado. Não é assim dentro da casa? Marido, mulher? Não é? Às vezes ela está lá o esposo lá, calmo, na caixa do nada, olhando para o nada, fazendo nada. A televisão está ligada, mas não está assistindo televisão. Ele está pensando em outra coisa. Nossa, bem, o que a mulher falou aí? Aí o marido fala, hã?
Porque eu não vi. Mas você não está assistindo o jornal? Não sei, eu não estou vendo nada aqui, né? Às vezes a pessoa fica assim. Não é, irmãos? Começa a exigir, o homem começa a cobrar, a mulher começa a cobrar, não tem paciência, não tem misericórdia, não tem compaixão do seu companheiro. Aí, às vezes, a pessoa ela vai no serviço também desse jeito, oprime o funcionário, massacra o companheiro de trabalho, quer acabar com a vida dele, quer subir por cima dele. E aí, a pessoa é crente. A pessoa se batizou nas águas. A pessoa já tomou a ceia. E ainda é assim. Mas por que a pessoa é assim? Porque o diabo fez uma obra na vida dela no passado. Então, quando a palavra diz assim, presta atenção. Eu falei, precisa abrir Romanos 8? Foi, né? Falei? Então vamos lá. Romanos 8, versículo 21. Olha só, presta atenção. Na mesma 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que há. Então a criação está sujeita a uma coisa que não era para estar. E é o seu corpo, é a sua carne, é a sua natureza humana, é o seu jeito de ser, é o seu jeito de falar, é o seu jeito de pensar, é o seu jeito de agir, que está tudo errado. E que o Espírito Santo ele entra para dizer que você está errado sem te condenar. Sem jogar um peso nas suas costas, sem jogar um jugo em você, mas para dizer, você está errado e eu preciso te ensinar como é que você tem que fazer certo. Então vai para a igreja, meu filho. Vai ouvir a palavra. Tem um grupo lá no WhatsApp, ouça a pregação. Ponha louvores no seu celular, na sua casa. Se encha do Espírito Santo, deixa ele lavar você por dentro. É assim que o Espírito quer trabalhar na nossa vida. Porque nós estamos sujeitos, versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção. Está falando da carne aqui, irmãos. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. 23, irmãos, todos juntos. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando o que, irmãos? A adoção, a saber, a redenção. Então você geme, irmão. Você geme, você sofre, porque o seu corpo te faz sofrer. A sua natureza te faz sofrer. Porque na sua carne, onde o diabo, Satanás, agia e operava, guiando a vontade da carne e dos pensamentos, ele fez uma grande obra dentro de nós. Então a gente cresceu com traumas, com ressentimentos, a gente cresceu pensando isso, pensando aquilo, fomos doutrinados numa família A, família B, ou frequentamos círculos de amizade no mundo, e aquilo foi formando a gente, doutrinando a gente. Então uns foi se tornando mais arrogantes, outros se tornando mais melindrosos, outros se tornando depressivos, cada um foi virando de um jeito. Cada um foi ficando de uma forma. Porque o diabo usou um, o diabo usou outro, o diabo te usou. A obra de Satanás foi se fazendo na vida de todos. Então quando Jesus ele entra na sua vida, ele tem um trabalho a fazer. E eu tenho que estar disposto a que o Espírito trabalhe na minha vida. Trabalhe no meu coração. Porque ele tem que desfazer essa obra do diabo e tem que estabelecer em mim a obra de Cristo. Então por que a palavra diz que geme? Nós gememos, não é só a criação, nós também gememos, versículo 23. Porque ainda que tenhamos as primícias, ou seja, ainda que tenhamos o Espírito Santo na nossa vida, ainda que tenhamos a vida eterna dentro de nós, ainda que Cristo habite em nós, ainda gememos de dor. Gememos de luta, de tribulação, de maus pensamentos, de maus sentimentos. Nós gememos por quê? Porque erramos, porque pecamos e não, meu Deus do céu, por que eu ainda erro, por que eu ainda peco, por que eu ainda quero ir por esse caminho? Por quê? Porque tem uma natureza humana aí. Então Jesus, ele fez uma redenção no nosso espírito, mas ainda falta do corpo. Esse corpo que nós temos, ele não é obediente a Deus. Essa carne, que eu quero dizer. Essa natureza humana. Olha o versículo... Volta aí, cadê? Opa, passei muito. Olha o versículo 8, irmãos. O que diz aí? Versículo 5 diz assim, ó.
Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do... Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da morte é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode. Portanto, os que estão na carne não podem agradar. Ou seja, irmãos, aqueles que só se inclinam para as coisas da carne, porque ainda não receberam a vida, não receberam o entendimento, não receberam o Espírito Santo que vai gerar Cristo dentro dele, ele só se inclina para as coisas da carne. E o salário do pecado é a morte. Então o Espírito Santo, ele entra na sua vida, ele começa a falar na sua cabeça, falar no seu coração. Eu estava conversando com o irmão hoje, ele falou, puxa, mas eu sinto, sabe, eu já senti luta, aflição, tribulação, angústia. Parece que nem era crente. Eu falei, sabe quem tem essa luta? Quem tem essa luta é crente. O ímpio não tem essa luta, porque o ímpio ele xinga, ele fala palavrão. O ímpio ele fala um monte de coisa que tem que falar. E ele fala assim, graças a Deus que eu desabafei. Agora estou mais aliviado. Né? Ele até ainda agradece a Deus. O cristão, quando ele fala o que não presta, quando ele xinga, quando ele ofende, quando ele maltrata, o Espírito Santo fala, por que você fez isso? Aí você fica o quê? Com vergonha, constrangido. A luta para pedir perdão. E pedir perdão sem se justificar, né? É aquele perdão que você tem que falar assim, me perdoa porque eu fui ignorante. Esse é um perdão de verdade. Agora, se a pessoa chega assim, ó, me perdoa porque eu fui ignorante, mas também você me implica comigo, você também me irrita. Isso aí não é perdão cristão. Isso já é um perdão cheio de soberba. Já é um perdão para humilhar de novo a pessoa. Melhor nem pedir perdão. Melhor pedir a graça de Deus para pedir perdão de verdade. Porque se for pedir perdão assim, não peça. Vai pedir com entendimento. Pedir com discernimento. Não, eu errei, eu pequei, sem justificar. Você reconhece que errou? Reconheço. Então reconheça o seu erro, o seu pecado. Não é para confessar o seu pecado, confessar o pecado do outro. Então o Evangelho, irmãos, nos ensina, cadê? Voltando aqui, né? Versículo 23. Nos ensina, irmão, que nós esperamos a redenção do nosso corpo. Rapaz, mas já deu horário, né? A redenção do nosso corpo. Ou seja, irmãos, um dia, presta atenção, um dia, porque a sua luta está na sua carne. Você vai se converter, você vai se batizar. As irmãs querem se batizar? Vão se batizar? Vai se batizar? Saiba, vai continuar com lutas e tribulações. Não é céu de brigadeiro. E o que eu faço? O Espírito Santo vai habitar e agir, coisa que não tinha antes. Antes você lutava contra quem? Você era um nada lutando contra os demônios. Hoje ainda você continua sendo um nada, mas o Espírito Santo está lutando dentro de você. O Espírito Santo está agindo na sua vida. É o poder de Deus habitando dentro de você, fazendo uma obra agora espetacular na sua vida. Então você se envolve com o Espírito Santo, se envolve com a palavra. Então o que é a redenção? Como está dizendo aqui no finalzinho do versículo 23. A saber, a redenção do nosso corpo. O que é a redenção? É quando Jesus, lembra o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15? Não precisa abrir lá. Lá diz como, ou melhor, antes de você ler aí, antes de a gente ir para 1 Coríntios 15, que é o próximo livro, leia o versículo 11. Bem forte, irmãos, versículo 11. 1, 2, 3. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita. Então quem é que vai vivificar a gente? O Espírito Santo. Ele está falando o seguinte, irmãos, que dentro de você, dentro de mim, existe algo precioso, que é o que a palavra diz, que nós somos vasos de barro, mas dentro de nós existe uma excelência do poder de Deus, que é o Evangelho. O Espírito Santo, a palavra de Deus está dentro de nós. Quando você crê, quando você ouve a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e você crê, então o tesouro de Deus está dentro de você. Mas você é um vaso de barro. Você é um vaso de barro. Aí a palavra vai dizer, irmão, que... vamos lá, vai. 2 Coríntios. Eu falei 1 Coríntios, mas vamos para 2 agora. Corre, irmão, corre.
que Jesus tem pressa. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 7. 2 Coríntios 4, versículo 7, irmãos. Como é que diz aí, irmãos, todos juntos? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Continua, irmãos. Para que a excelência do poder seja de Deus. Continua, irmãos. Porque você, presta atenção, porque você está nesse vaso de barro. Você está nesse vaso de barro, ou seja, ele pode se quebrar. Ele pode se quebrar, é de barro. Mas dentro de você existe uma excelência poderosa chamada o Espírito Santo, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Você tem um selo de Deus, o Espírito está agindo na sua vida. É o que a palavra está dizendo. Você parece realmente que é frágil, mas confie no que está dentro de você. Aí vai dizer o seguinte, irmãos, para você entender melhor. Versículo 8, como é que diz aí? Em tudo somos atribulados. Em tudo você é o quê, irmãos? Atribulado. Você tem tribulação? Tem, por quê? Porque você está no vaso de barro. É o seu corpo. Então você vai ter o quê? Tribulação. Mas veja, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O que é não angustiados? Apesar da angústia que você vai ter, de tribulação que você vai ter, mas o que é angústia? É o peso. Você é atribulado. A tribulação traz um peso de angústia. Você não sabe o que você faz. Você fica angustiado, você sente um peso, você tem vontade de levantar da cama. Já assistiu assim? 200 quilos nas costas? Porque você está sendo o quê? Atribulado na sua mente, atribulado na parte financeira, atribulado na doença que está no seu corpo. Você está sendo atribulado. Mas aí você tem esperança que um dia Jesus vai resgatar o seu corpo. Vai te resgatar para sempre. Que é o que nós vamos ler em 1 Coríntios 15. É o que diz lá em Coríntios 15, que quando Jesus vier, quando ele vier, irmão, tudo vai mudar. Então haverá ainda uma obra ainda que vai acontecer na nossa vida. Existe uma obra para aqueles que creem, existe uma obra para aqueles que permanecem, que é a salvação completa, que é quando ele vai nos dar um novo corpo. Porque assim como ele é, o veremos e seremos semelhantes a ele. E que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele também é. Porque a palavra diz em Filipenses que ele transformará o nosso corpo abatido conforme o seu corpo glorioso. Então um dia, irmãos, isso vai acontecer. Então eu tenho essa esperança, e é essa esperança que me faz continuar. O que me faz continuar, irmão, é a esperança que eu tenho que um dia ele voltará. E quando ele voltar, ele vai transformar esse corpo que me atormenta, esse corpo que te traz desejo, esse corpo que te traz tribulação, angústia, aflição, essa coisa que está ainda afligindo todos nós. Então você está experimentando a salvação, está experimentando o amor de Deus, a justificação de Deus, a obra do Espírito te santificando, mas ao mesmo tempo você sente esse poder da carne agindo na sua boca, na sua língua, nos seus olhos, na sua mente, no seu coração. Você fala, meu Deus, o que é isso? Porque ainda falta remir esse corpo, que isso só vai acontecer lá na frente. Enquanto estamos aqui, padecemos o quê? Versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não perplexos, mas não? O que é uma pessoa perplexa? A pessoa perplexa não sabe nem... Está doidinha, não sabe o que fazer, não sabe o que pensar, não sabe para onde andar, perplexo. Mas não desanimados, perseguidos, mas não abatidos, mas não destruídos. Então isso aqui, irmão, está dizendo a promessa para nós, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, o nosso, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, o nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste nossos corpos. Vai para 1 Coríntios 15, irmãos. 1 Coríntios 15. Então, o que é a redenção, irmãos? A redenção é um resgate. Existe ainda uma coisa, irmãos. Existe uma coisa ainda. Tom, abre aí, Romanos 6,14. 1 Coríntios 15, irmãos.
Diz assim, versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, vocês acharam? Mas cada um por sua ordem. Versículo 23. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. 24, irmãos. Depois virá o fim, ou seja, quando Jesus vier, então chegará o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. 26, irmãos. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado? Lê aí, Tom. Romanos 6,14. Presta atenção, irmão. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha só. Versículo 9, irmão. Lê o versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá domínio sobre ele. Então a morte tem domínio sobre Jesus? Ele morre? E aí você? O seu corpo morre, mas o seu espírito vive. João 5,24 diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha voz, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então isso é na vida de quem? Dos que creem. Dos que obedecem, creem na palavra. Então a vida entrou dentro da mente, do coração, do espírito dele. Ele não morre mais. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda esteja morto, viverá. Ele está falando do espírito que vai dar vida ainda de nós. Mas o seu corpo, a palavra vai dizer, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior tem que fazer o quê? Se renovar. Então nós lemos lá no Salmo 49, que não haveria vida eterna, que não haveria... Irmão, em Jesus isso muda. Aqui no capítulo, que nós lemos aqui, ó, versículo 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Quando que a morte vai ser totalmente aniquilada? Quando Jesus vier. E se seu corpo, você sente dor, você sente angústia, você sente aflição, você tem doença nesse corpo, você está padecendo nesse corpo, você gosta de sofrer tentação? Gosta de sofrer angústia, de desânimo, de sentimentos depressivos? Você gosta disso na sua vida? Não. Você vai envelhecendo. Você vai tendo dificuldade para andar, você vai tendo dificuldade, o seu corpo começa a te moer, o seu corpo começa a te machucar, o seu corpo começa a fazer você passar vergonha. Porque é a morte que um dia vai ser aniquilada. A morte ainda está agindo no nosso corpo, estamos morrendo a cada dia que passa. Mas o meu espírito está vivo. É que não dá tempo, irmãos, mas eu queria ler 2 Coríntios 5, irmãos. Leia na sua casa, 2 Coríntios 5. Lá vai falar, irmãos, nós vamos terminar de ler aqui, ó. Versículo, aqui, ó, 15. Continua, irmãos. 1 Coríntios 15, 50. Mas eu vou citar aqui o texto, lá em... Todos abriram aí? 1 Coríntios 15, 50. Mas lá em 2 Coríntios 5, irmão, fala assim, que nesse corpo, esse corpo aqui é chamado de barracão. Terça-feira eu falo sobre ele. 1 Coríntios 15, versículo 50, diz, todos juntos, irmãos, e agora? Então, carne e sangue não herda o reino de Deus. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Versículo 51, irmãos, todos juntos. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos, mas todos seremos... Seremos o quê, irmãos? Transformados. Então, presta atenção, irmãos. Para vocês não falarem errado. Você não vai ter um novo corpo. Quando você morrer, e o seu espírito sai do seu corpo, você não vai ter um novo corpo. Você vai ter um corpo transformado. Porque se você tiver um novo corpo, então é doutrina espírita. É reencarnação. Você não vai ter reencarnação. Você vai ter um corpo transformado. É diferente. Conforme o seu corpo, glorioso. Continua, irmãos. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar, ante a última
Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, como, irmãos? Incorruptíveis. O que mais? E nós teremos o que, irmãos? Continua, irmãos. Que convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista do que, irmãos? E quando isso que é corrupto, isso que morre, isso que perece, isso que dói, isso que vem doença, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte? Tragada foi a morte? Então nós vamos olhar para a morte e vai dizer o que, nós, irmãos? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua? Então naquele dia, irmãos, eu e você teremos autoridade dada por Jesus quando o meu corpo foi transformado. E essas dores, essa dor, essa enfermidade vai acabar. Não vai ter mais nada disso, você vai ter o corpo igual ao de Jesus. Então você vai dizer o quê? Onde está a morte, o teu? Então vamos levantar, irmão, vamos cantar esse louvor. Onde está a morte, irmão? O teu aguilhão. Onde está o inferno, a tua vitória? Então, irmão, creia. Então você tem que ter essa esperança. Quando você estiver em luta, em tribulação, em angústia e deserto, saiba, você precisa confiar, compreender, amar a Jesus, porque um dia isso vai terminar. Você tem luta e tribulação hoje? Tem, por quê? Porque ainda você está nesse corpo. Por isso que nós temos que lutar, nos revestir, buscar a Deus. É para isso, irmãos. Pode pagar, irmão. É para isso, irmãos. Se nós não buscarmos o Espírito Santo, irmãos, é a força de Deus. Se não entendemos a palavra do Evangelho, a gente desiste no meio do caminho. Então a gente não pode desistir. Então você está em luta, irmão, você tem tribulação. Nós vamos vencer, irmão, um dia. 100%. Quando a hora da redenção vier na nossa vida, irmãos. Quando o nosso corpo for remido, como disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, ainda gememos, ainda sofremos, mas Jesus garantiu a vitória. Porque Ele venceu a morte, Ele venceu o mal. Por isso que Deus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, Ele venceu a morte, irmão. Ele venceu o mal. Jesus ressuscitou, irmão, em nome de Jesus. Oh, morte, aonde está a morte? A sua vitória, Jesus ressuscitou. Sua vitória, Jesus ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, aleluia, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia. Obrigado por o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E a morte não tem mais domínio sobre o Senhor. E da mesma forma, se estivermos ligados no Senhor, a morte também não terá domínio sobre nossas vidas. E um dia o nosso corpo, que será abatido ainda pela morte, mas o Senhor terá essa promessa cumprida em nossas vidas.
que o Senhor transformará o nosso corpo abatido conforme o seu corpo glorioso. Por isso, toma posse da vida dos meus irmãos. Gera, Senhor, a alegria da salvação, a esperança da vida eterna sobre todos os irmãos. Aniquila o poder das trevas, Senhor Jesus, toda a opressão do diabo, todo o poder, Senhor, deste mundo maligno e perverso. Obrigado, Jesus, por ter vindo nos resgatar da mão dos anjos caídos, nos resgatar da maldição da lei. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós, e se fez semelhante aos irmãos, para que pudéssemos, Senhor Jesus, sermos salvos. Obrigado, Senhor Jesus, opera com poder e graça sobre os meus irmãos. Sustenta, Senhor, a vida e o coração de cada um dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos orar. Cadê o caderno de oração aqui? Vamos orar aqui em nome de Jesus, irmãos.